Você já sentiu que sua mente estava sendo manipulada de forma tão sutil que, quando percebeu, já havia perdido sua força, sua paz e até mesmo a sua identidade? O que poucos sabem, e Jung já alertava, é que o narcisista não ataca com força bruta, mas com veneno invisível, dissolvendo lentamente tudo aquilo que torna você único. Hoje, você vai descobrir os 5 golpes mentais secretos que, segundo a visão profunda de Carl Jung, são capazes de destruir um narcisista antes que ele destrua a sua essência. Cada golpe que vou revelar aqui é como uma chave escondida dentro da sua psique, capaz de quebrar o ciclo de dominação silenciosa e trazer você de volta para o centro do seu próprio ser. Prepare-se para enxergar o que os olhos comuns não veem. Vamos atravessar juntos as camadas mais sombrias da mente humana, onde o narcisista opera na sombra e onde, segundo Jung, só a consciência iluminada pode vencer. Se você já foi vítima de manipulações sutis, promessas vazias e jogos emocionais que drenaram sua energia, este vídeo foi feito para você, e não apenas para entender, mas para agir, para se libertar, para recuperar aquilo que ninguém jamais deveria ter roubado, o seu direito de ser inteiro. Não subestime o que está prestes a ouvir. Cada palavra que você vai escutar foi escolhida para despertar algo adormecido dentro de você. A força primitiva que Jung chamava de self, o seu núcleo mais verdadeiro, aquele que nenhum narcisista pode alcançar sem a sua permissão. Se você permanecer até o final, não só aprenderá como reconhecer esses ataques invisíveis, mas também como contra-atacar de maneira silenciosa, estratégica e devastadora para quem tentou anular sua luz. Muitas pessoas seguem uma vida inteira acreditando que basta ignorar o narcisista para se proteger. Mas Jung nos ensina que ignorar a sombra não a elimina, apenas a fortalece no subterrâneo da alma. É preciso confrontá-la, olhar dentro dela com coragem e, acima de tudo, saber usar as armas certas. Hoje, você terá acesso a esse arsenal secreto, revelado através dos ensinamentos que atravessaram séculos da psicologia profunda. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e esteja pronto para atravessar um portal que poucos têm coragem de atravessar. Porque ao final deste vídeo, você não apenas saberá como destruir um narcisista, você saberá como nunca mais permitir que alguém apague a sua verdade. Golpe mental 1. Quebrar o espelho. Desde os tempos mais antigos, Jung nos alertava que o narcisista não enxerga o outro como um ser separado, mas como um espelho vivo. Tudo o que o narcisista deseja é uma imagem refletida de si mesmo, perfeita e submissa. Mas o primeiro golpe para destruí-lo é simples em sua essência e devastador em sua aplicação. Quebrar o espelho. Você precisa acessar toda forma de validação externa. Não alimente suas expectativas, não reaja como ele espera. Seja como a água que não reflete nada, apenas flui. Ao quebrar o espelho, você tira a única fonte de nutrição emocional que o narcisista possui, a admiração forçada. E não se trata apenas de se afastar fisicamente. Trata-se de desprogramar emocionalmente a necessidade de ser visto, compreendido ou aprovado por ele. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Aqui, a irritação causada pela ausência de reconhecimento será a ruína dele. Mas atenção, quebrar o espelho é um ato silencioso, invisível. Não é preciso confronto direto. O narcisista se alimenta de conflitos abertos. Em vez disso, pratique o distanciamento interno. Reações neutras, olhos que não brilham, sorrisos que não são mais oferecidos. Cada pequena não-reação será para ele como 1000 cortes invisíveis, desmoronando a ilusão de controle que ele construiu. Talvez você sinta medo neste momento, medo de ser visto como frio, egoísta ou insensível.
o narcisista vai tentar plantar essa culpa em seu coração. Lembre-se, Jung nos ensina que enfrentar a sombra não é um ato de maldade, mas de sobrevivência da alma. Você não está ferindo, está preservando o que é sagrado dentro de si. Imagine agora a primeira rachadura aparecendo no espelho. Pequena, quase imperceptível. O narcisista sente, mas não entende. Ele tentará forçar reações, cutucar feridas antigas, criar pequenos dramas para ver se você ainda reage. Quando você mantém a neutralidade, é como se dissesse silenciosamente: eu sou inteiro. Eu não preciso refletir a sua imagem para existir. É fundamental entender que o narcisista opera em padrões inconscientes. Ele acredita que você existe apenas para confirmar sua grandiosidade. Quando essa confirmação desaparece, o desespero dele cresce e, com ele, o início do seu colapso. Jung nos lembra que somente aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E agora é o seu despertar que se inicia. Você começará a perceber pequenas mudanças, tentativas desesperadas de chamar sua atenção, manipulações mais evidentes, promessas falsas. Tudo isso são sintomas do espelho quebrado. Resista. Cada tentativa de te puxar de volta para o papel de reflexo é, na verdade, um sinal de que o golpe está funcionando. Mantenha-se firme, mesmo quando o narcisista usar suas maiores fraquezas contra você. Ele pode usar palavras que antes te derretiam, prometer mundos que antes pareciam impossíveis de recusar. Mas agora você sabe, tudo isso é ilusão. Jung nos ensina que nós não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Seu trabalho agora é não se deixar seduzir pela fantasia. O mais difícil virá quando o narcisista começar a mostrar uma faceta de vítima. Choros, dramas, histórias tristes, tudo será usado para que você volte a dar o reflexo que ele precisa. Aqui, sua compaixão será testada. Lembre-se, sentir empatia não significa permitir abuso. Sua missão é manter o foco na verdade que você já viu. Cada vez que você não cede, a rachadura no espelho aumenta. Você perceberá nos olhos dele irritação contida, desespero disfarçado de charme. Ele pode até tentar encontrar outro espelho para se nutrir, procurando outra vítima mais vulnerável. Não se sinta mal. Isso confirma que você estava preso numa dinâmica tóxica que nunca foi sobre amor, mas sobre controle. Ao quebrar o espelho, você obriga o narcisista a se deparar com o que ele mais teme, o vazio interno que ele tanto foge. E Jung já nos dizia que encontrar a própria alma é um processo doloroso. Para o narcisista, essa dor é insuportável. Por isso, ele fará de tudo para fugir dela, inclusive tentar reconstruir o espelho. Mas você, agora consciente, já sabe. O caminho de volta não existe. Cada passo que você dá sem olhar para trás é um golpe mortal no ego inflado do narcisista. E mais do que isso, é um passo em direção ao seu próprio centro, ao seu self, aquela parte de você que é indestrutível, inquebrável, verdadeira. Quando você para de ser espelho, você volta a ser fonte. Fonte de luz, de verdade, de vida. Se você sente medo, saiba, é normal. É o medo da liberdade. Jung nos ensina que não há despertar da consciência sem dor, mas essa dor é um batismo de renascimento. E à medida que você avança, cada vez mais inteiro, mais livre, mais autêntico, o poder que o narcisista tinha sobre você simplesmente dissolve, como uma sombra ao nascer do sol. Então, se ainda há dúvida em seu coração, lembre-se, quebrar o espelho não é vingança, é libertação, não é ódio, é amor próprio, não é destruição, é reconstrução. Você não está matando o outro, está salvando a si mesmo. Golpe mental 2. Desconstruir a máscara. O narcisista não se apresenta como é. Ele cria uma máscara, uma imagem perfeita que encanta, seduz e manipula. Jung dizia que todos nós usamos máscaras sociais, mas o narcisista se perde nelas, esquecendo completamente sua essência. Para derrotá-lo, você precisa desconstruir essa máscara. E para isso, a arma mais poderosa não é o ataque, mas a observação silenciosa e impiedosa. Imagine estar diante de um ator no palco. Enquanto todos aplaudem,
você permanece em silêncio, olhando além da atuação, percebendo as falhas, as incoerências, as pequenas rachaduras na máscara. O narcisista precisa do seu aplauso para existir. Sem ele, a máscara começa a pesar. Cada vez que você observa sem alimentar, você mina a segurança dele. A desconstrução da máscara exige que você pare de se encantar pelas palavras bonitas e comece a se concentrar nos atos. Jung nos alertava que a inconsciência nos torna presas fáceis. O narcisista é mestre em palavras doces, mas suas ações nunca sustentam a imagem que vende. Seu olhar atento, livre de ilusão, é como uma lâmina que corta essa farsa. No começo, isso vai gerar desconforto. Você pode até sentir culpa. Afinal, por anos você foi treinado a acreditar nas promessas dele. Mas lembre-se, a verdade liberta. E Jung ensinava que a verdade não é apenas aquilo que se vê, mas aquilo que se sente nas profundezas da alma. Sinta, perceba, veja além. Ao desconstruir a máscara, você ativa um processo perigoso para o narcisista. Ele começa a perder o controle sobre a narrativa. E perder a narrativa é, para ele, o primeiro passo para o colapso. Você verá mudanças, tentativas desesperadas de reafirmar a imagem, acessos de raiva, manipulações emocionais intensificadas. É a máscara começando a trincar. Não se envolva nas dramatizações. Não tente discutir, provar ou convencer. A luta contra um narcisista nunca é vencida pela lógica. Ela é vencida pela lucidez. Ao perceber as incoerências, apenas registre mentalmente. Quando ele disser que é confiável, lembre-se da mentira anterior. Quando ele se pintar como vítima, lembre-se dos abusos que cometeu. E, principalmente, mantenha sua energia focada na sua própria verdade. O narcisista tentará reajustar a máscara para se adaptar às suas percepções. Se perceber que a imagem de vítima não funciona, tentará a imagem de herói. Se a de herói falhar, virá a imagem do amante perfeito. Não se engane, são apenas novos figurinos para a mesma peça. E você, agora desperto, já conhece o roteiro. Essa desconstrução é tão poderosa porque obriga o narcisista a confrontar aquilo que mais teme, ser visto como realmente é, um ser frágil, inseguro e vazio. E Jung nos dizia que nada tem um efeito psicológico mais forte sobre o ambiente do que o não falado e o não feito. Seu silêncio consciente é a arma mais poderosa nessa guerra invisível. Durante essa fase, você começará a ver o narcisista com olhos de compaixão verdadeira, não aquela compaixão que se sacrifica, mas a compaixão que entende. Você é assim porque se perdeu de si mesmo, mas eu não permitirei que me arraste junto. Esse olhar é libertador. Para ele, é mortal. Aos poucos, o narcisista começará a revelar mais da sua verdadeira natureza. Pequenos surtos de raiva, desprezo disfarçado de humor, piadas cruéis, desprezo camuflado de preocupação. Tudo isso são máscaras caindo. Cada vez que uma máscara cai, você se fortalece. A desconstrução da máscara também obriga você a abandonar suas próprias idealizações. Talvez você tenha amado não quem o narcisista é, mas quem você acreditou que ele poderia ser. Essa dor é real. Jung chamava isso de morte simbólica, um processo de luto necessário para renascer para uma realidade mais madura. Com o tempo, você se tornará imune às promessas, às manipulações, às máscaras. Você verá o narcisista como ele é, alguém que construiu uma fortaleza de ilusões para esconder o próprio medo. E isso muda tudo. Você para de tentar salvá-lo, muda seu foco para salvar a si mesmo. Se nesse processo você se sentir perdido, lembre-se, o caminho da individuação, o caminho de Jung é solitário, mas glorioso. Você está se separando da massa inconsciente. Você está se tornando quem nasceu para ser. Cada máscara que você desmascara no outro é uma camada que você também remove em si mesmo.
E ao final desta desconstrução, algo incrível acontece. O narcisista, que antes parecia tão grande, tão poderoso, tão indispensável, se torna apenas mais um ser humano com suas fragilidades expostas. E nesse momento, você se liberta da ilusão mais perigosa de todas, a de que precisava dele para ser completo. Nunca se esqueça, desconstruir a máscara do narcisista é, na verdade, reconstruir a sua própria face autêntica. A verdadeira batalha não é contra ele, é a favor de si mesmo. Golpe mental 3. Exposição da sombra. Carl Jung nos ensinou que dentro de cada um de nós habita uma sombra. Tudo aquilo que reprimimos, negamos ou não queremos ver. O narcisista, porém, não apenas ignora a própria sombra. Ele a projeta sobre os outros. Culpa, vergonha, medo, tudo o que ele não suporta em si mesmo é lançado sobre suas vítimas. O terceiro golpe mental para destruí-lo é este: expô-lo à própria sombra. Expor a sombra do narcisista não é humilhá-lo publicamente, nem atacá-lo frontalmente. Isso apenas o fortaleceria na narrativa de vítima. É algo muito mais sutil e poderoso. É fazer com que ele se veja, sem máscaras, sem filtros, sem escapatórias. E isso se faz através do espelho da verdade silenciosa. Quando o narcisista tenta te culpar, você não precisa se justificar. Apenas responda com perguntas calmas e diretas. Você realmente acredita nisso? Ou você sente que isso é justo? O objetivo é criar momentos de desconforto interno, obrigando-o a encarar as próprias contradições. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O narcisista foge de si mesmo, e seu papel é impedi-lo de continuar fugindo. Nos primeiros sinais de exposição, o narcisista reagirá com agressividade ou desprezo. A raiva é o mecanismo de defesa da sombra ferida. Não entre na energia dele, não discuta, não ataque, apenas mantenha sua serenidade. A serenidade diante da sombra desmascarada é como fogo para quem vive na ilusão. É natural sentir medo nesse processo. O narcisista fará de tudo para te desestabilizar, para te puxar de volta para o jogo emocional. Mas Jung nos ensina que, onde seu medo está, aí está sua tarefa. A sombra só perde o poder quando é iluminada pela consciência. E você agora é a consciência que ele teme. Expor a sombra também é reconhecer que o narcisista não é invencível. Sua arrogância é apenas uma defesa contra a vergonha profunda que ele sente. Sua crueldade é o grito desesperado de uma criança ferida que nunca aprendeu a amar. Você não precisa odiá-lo, basta não mais se curvar a ele. À medida que a sombra vai sendo exposta, o narcisista começará a se fragmentar. Sua narrativa interna de ser especial, superior, inatingível, começa a desmoronar. E com esse desmoronamento, ele tentará novos ataques, humilhações, mentiras, chantagens emocionais. Cada ataque é a prova de que a sua luz está vencendo. Talvez em algum momento você duvide. Será que estou fazendo a coisa certa? Jung já previa essa dúvida. Ele dizia que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Sua missão não é destruir o outro, mas impedir que a sua alma seja destruída pelo outro. Mantenha-se firme. Cada pequena exposição da sombra é uma vitória silenciosa. Quando você responde com calma, onde antes reagiria com raiva, você planta sementes de lucidez dentro de si e, paradoxalmente, cada golpe que atinge o narcisista também te fortalece. O narcisista odeia ser visto em sua totalidade, porque isso revela sua impotência. Portanto, quanto mais você enxergar, mais livre se tornará. A exposição da sombra não é para machucar, é para libertar. Libertar a si mesmo da ilusão. Libertar o outro de seu domínio inconsciente sobre você. Num determinado momento, o narcisista pode tentar reverter a situação, dizendo que você é o cruel, o manipulador, o ingrato. Isso é esperado. A sombra, ao ser exposta, luta desesperadamente para sobreviver. Mas agora você já sabe. O que ele projeta sobre você pertence a ele, não a você. Cada vez que ele tentar te confundir, volte para dentro de si mesmo.
Jung ensinava que a verdadeira autoridade é interna, não externa. Você sabe o que viu, você sabe o que sentiu, e ninguém tem o direito de roubar a sua percepção da verdade. Ao expor a sombra do narcisista, você se torna, sem perceber, um instrumento de transformação, não apenas para si, mas potencialmente para ele também. A verdade pode destruir, mas também pode curar. Embora nem todos escolham ser curados, a oportunidade é plantada. E ao final deste processo, quando a sombra estiver nua diante dos olhos de quem a carrega, uma nova porta se abre para você. Uma porta onde a luz da consciência é tão forte que nenhuma manipulação pode mais te aprisionar. Você se torna livre, radicalmente livre. E nada é mais aterrorizante para um narcisista do que alguém que já não teme a sua sombra. Golpe mental. 4. Retirar o combustível emocional. O narcisista é um ser faminto, mas sua fome não é por amor verdadeiro, é por controle, validação, reação emocional. Jung nos ensina que tudo o que é inconsciente dentro de nós busca se manifestar no mundo exterior. No narcisista, essa necessidade é tão intensa que ele precisa constantemente se alimentar das emoções alheias para sobreviver. E aqui reside o golpe mais silencioso e devastador: retirar o combustível emocional. Pense por um momento em como o narcisista age. Provoca, acusa, manipula, seduz, humilha. Cada ação é uma tentativa desesperada de extrair uma resposta emocional, seja raiva, medo, culpa ou amor cego. O que importa para ele não é o tipo de emoção que você sente, mas o simples fato de que você sinta algo em reação a ele. Sua emoção é o alimento dele. Ao retirar o combustível emocional, você corta a fonte de energia que o mantém poderoso sobre você. E essa retirada precisa ser feita de forma estratégica. Não se trata de ser frio ou indiferente por fora apenas. É necessário que, por dentro, você realmente corte a ligação emocional que o prende a ele. Jung dizia que tudo aquilo a que resistimos persiste. Por isso não basta resistir externamente, é preciso transformar internamente. Você deve olhar para o narcisista e não sentir mais raiva, nem pena, nem desejo de aprovação. Deve olhar como quem observa uma tempestade passando, sem se identificar, sem se perder, apenas reconhecendo que aquilo não lhe pertence mais. No início, será difícil. O narcisista irá te provocar com mais força. Vai tentar tudo: acusações, elogios, armadilhas emocionais. Ele sentirá que está perdendo você. E para ele, perder uma fonte de energia é como morrer. Prepare-se para ataques mais violentos, para gestos dramáticos, para tentativas de reconquista. Tudo isso é desespero disfarçado. Nesses momentos, respire fundo. Lembre-se, a sua calma é o seu escudo. A sua neutralidade é a sua força. Não reaja, observe. Sinta a emoção vindo à tona, o medo, a culpa, a raiva, e deixe-a passar como uma onda que não te arrasta mais. Jung nos ensina que não nos curamos negando nossos sentimentos, mas apenas experimentando-os plenamente. Cada vez que você não reage, o narcisista enfraquece. Você começará a ver sua figura, antes imponente, se tornando menor, mais desesperada, mais incoerente. Sem combustível emocional, ele não consegue sustentar a máscara, nem manter o controle. Ele entra em colapso interno. Talvez ele tente fazer jogos de silêncio, desaparecer para te provocar, te ignorar para ver se você corre atrás. Não corra. O silêncio dele não é ausência, é manipulação. E a melhor resposta ao silêncio manipulativo é a indiferença genuína. Continue vivendo, crescendo, florescendo sem a presença dele. A retirada do combustível emocional não é um ato de vingança, é um ato de amor próprio profundo. Você está dizendo com cada gesto seu: eu sou dono da minha alma. Minhas emoções não são mais moeda de troca no seu jogo. E isso é uma das mensagens mais poderosas que você pode enviar. Não com palavras, mas com atitudes. À medida que você se desconecta emocionalmente, começa a perceber algo maravilhoso. O seu mundo interno se expande. A ansiedade diminui. A tristeza se transforma em força. A solidão se converte em paz.
Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se quem você é, sem máscaras, sem dependências. O narcisista poderá buscar novas fontes, poderá tentar te substituir rapidamente para provar para si mesmo que ainda tem poder. Não se deixe abalar. Isso não é um reflexo do seu valor, mas da incapacidade dele de olhar para dentro. Você já transcendeu essa necessidade. E quando você perceber que a presença ou a ausência dele já não alteram seu estado interno, você terá vencido. Não por ter derrotado o narcisista, mas por ter conquistado a si mesmo. E essa é uma vitória que ninguém pode roubar. O combustível emocional retirado é como uma fogueira abandonada. Sem madeira nova, o fogo se apaga, e com ele se apaga também o domínio que aquele ser exercia sobre sua vida. Agora, o espaço que antes era ocupado pelo medo e pela dependência está livre para ser preenchido pela sua verdadeira essência. Nunca se esqueça, ao retirar o combustível emocional, você está, na prática, dizendo ao universo que escolhe a liberdade, que escolhe a consciência, que escolhe a si mesmo, acima de qualquer ilusão. E esse é o maior golpe que um narcisista jamais poderá prever ou suportar. Golpe mental. 5. Reconstruir a soberania interior. Após quebrar o espelho, desconstruir a máscara, expor a sombra e retirar o combustível emocional, resta o golpe final. Aquele que não apenas destrói o domínio do narcisista, mas que sela para sempre a sua libertação. Jung chamava isso de reencontro com o self, reconstruir sua soberania interior. A última batalha não é contra o outro, é para recuperar o trono que sempre foi seu. Soberania interior significa que você deixa de buscar fora de si as respostas que sempre moraram dentro de você. Deixa de pedir permissão para existir, para ser feliz, para se amar. E essa reconstrução é um processo silencioso, íntimo, mas com um impacto tão profundo que muda a estrutura da sua alma. A primeira etapa da soberania é resgatar a própria narrativa. Durante tanto tempo, o narcisista moldou suas emoções, suas crenças, suas ações. Agora é o momento de reescrever sua história. Jung dizia: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Cada escolha consciente que você faz é um tijolo na construção do seu novo castelo interior. Essa reconstrução exige coragem, exige que você abandone o papel de vítima, que você recuse as velhas desculpas, que você assuma a responsabilidade radical por sua própria vida. Isso pode doer, afinal, é mais fácil culpar o outro. Mas a verdadeira liberdade nasce quando você entende que ninguém mais controla sua luz. A soberania interior também se manifesta na maneira como você se relaciona consigo mesmo, como você fala com sua mente, como você acolhe suas feridas. Jung ensinava que a jornada da individuação não é sobre eliminar as partes feridas, mas integrá-las, aceitar cada cicatriz como parte da sua força. À medida que você avança nesse caminho, perceberá algo quase mágico. O narcisista, que antes parecia um gigante na sua vida, torna-se pequeno, irrelevante, e não porque você o odeia, mas porque ele já não tem lugar dentro do seu templo interno. Você não luta mais contra ele. Você simplesmente transcendeu. Reconstruir a soberania também implica redefinir limites. Não limites baseados no medo, mas na honra de quem você é. Você não explica, não implora, não se justifica. Seus limites são silenciosos, firmes, inegociáveis. São declarações de amor próprio. Jung dizia: aquele que olha para dentro, desperta. E a consciência dos seus próprios limites é um dos maiores sinais de despertar. O narcisista poderá tentar voltar, poderá tentar reviver velhas dinâmicas, reacender antigas chamas, mas você, agora inteiro, não sentirá mais o chamado da carência. Não sentirá mais o eco da necessidade.
Seu mundo interior será tão vasto, tão pleno, que nenhuma migalha emocional terá mais poder sobre você. E então você perceberá que o verdadeiro poder nunca esteve em destruir o outro, mas em reconstruir a si mesmo, em se tornar tão completo, tão consciente, tão fiel à sua própria alma, que a presença do outro, seja ela qual for, não muda a sua essência. Esta reconstrução é lenta. É feita de pequenos gestos diários. Escolher a paz em vez do conflito, a verdade em vez da ilusão, a liberdade em vez da dependência. Cada decisão, cada silêncio, cada passo consciente é um martelo nas mãos do arquiteto que você se torna da própria alma. Jung nos ensinava que o self é a totalidade do ser. Não é a perfeição inalcançável, é a integração de luz e sombra, força e fragilidade, passado e futuro. Ao reconstruir sua soberania, você abraça quem você é em toda a sua profundidade, sem precisar mais da aprovação de ninguém. O narcisista, diante da sua nova vibração, reconhecerá que perdeu. Não porque você o derrotou em uma batalha exterior, mas porque você conquistou a vitória mais rara e mais preciosa. A vitória sobre si mesmo. Essa vitória ecoa silenciosamente, inabalavelmente, em cada célula do seu ser. Ao final desta jornada, você não será mais o mesmo. Você terá atravessado o fogo, olhado no abismo, enfrentado a sombra, e ao fazer isso, terá encontrado a luz mais pura que sempre habitou dentro de você. A luz que nenhum narcisista, nenhuma manipulação, nenhum sofrimento jamais poderá apagar. E agora que essa chama está acesa, que ela seja eterna dentro de você. Porque o verdadeiro segredo que Jung nos deixou é simples, mas poderoso. Ninguém pode dominar aquele que já se tornou soberano de si mesmo. Ao longo desta jornada, nós descemos juntos as camadas mais profundas da alma humana. Confrontamos a sombra, quebramos as ilusões, retiramos o combustível da manipulação e, finalmente, reconstruímos a soberania interior. Cada golpe mental revelado aqui não foi apenas uma arma contra o narcisismo, mas também uma chave para o seu renascimento. Como ensinava Carl Jung, a verdadeira vitória não acontece no mundo exterior. Ela nasce dentro de nós, no silêncio corajoso de quem se recusa a ser prisioneiro do medo. Você entendeu que o narcisista só existe enquanto você aceitar refletir a imagem que ele quer ver, que a máscara que ele ostenta desmorona diante da sua consciência desperta, que a sombra dele, uma vez exposta, revela a sua própria fragilidade, que a fonte de seu poder morre de fome quando você não entrega mais suas emoções como alimento. E, acima de tudo, você viu que a sua verdadeira libertação acontece quando você reconstrói, peça por peça, o seu próprio trono interior. Agora, olhe para tudo que você atravessou. Cada lágrima contida, cada medo vencido, cada silêncio conquistado foi uma vitória que poucos têm a coragem de alcançar. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você é a prova viva de que a luz, uma vez acesa dentro da alma, é capaz de dissolver qualquer escuridão. Carl Jung dizia que o encontro com a própria sombra é a lição mais dura da existência. E hoje, você não apenas enfrentou essa lição, você venceu. E antes de encerrar, quero deixar uma pergunta gravada no fundo do seu ser. O que você fará agora que sabe que é livre? Porque a verdadeira transformação não termina quando o vídeo acaba. Ela começa exatamente aqui, neste momento de escolha consciente. Você tem diante de si um caminho que jamais poderá ser apagado. O caminho de quem despertou, o caminho de quem se reconstruiu, o caminho de quem pertence somente a si mesmo. Se esta jornada ressoou em você, se tocou algo profundo que você sente que precisava ouvir, eu te convido agora a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários o que mais te marcou. Cada palavra sua aqui é uma faísca que acende outras almas que também precisam despertar. Juntos, formamos uma corrente de consciência que nada poderá deter. Obrigado por caminhar até aqui e nunca se esqueça, sua luz é mais forte que qualquer sombra.